E após 3 anos de queda, as matrículas do ensino médio cresceram no Brasil em 2020. Apesar disso, ao longo do ano, a evasão escolar cresceu demais. Em todo o país, a média de estudantes que abandonaram as atividades, tanto físicas, presenciais, quanto remotas, chegou a 3,8% do total de alunos. No Rio Grande do Sul, este número está em 3%. Quais os motivos para isso? Vamos falar sobre esse assunto agora com um especialista em educação e professor de geografia aqui da UBRA, Orlando Albani de Carvalho. Boa tarde, Orlando. Seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Qual a principal razão do aluno abandonar a escola hoje em dia? Boa tarde, obrigado pelo convite. Só fazer uma correção, eu não sou especialista em educação, isso é uma titulação, né? Eu sou professor de geografia, é bem verdade. Bem, as causas, a gente pode elencar diversas causas, né, para o abandono escolar. Não é? Nós podemos apontar causas sociais, causas econômicas, causas mesmo nesse momento de pandemia, não é? Em que o acesso digital ele é fundamental, questões ligadas ao não acesso e também ao letramento digital. Essas são algumas razões. Nós poderíamos ainda elencar questões relacionadas e que tem a ver com levar o aluno a abandonar a escola nesse momento de pandemia, questões como a distribuição de infraestrutura, não é? E mesmo a questão da adaptação do aluno a esse modelo diferenciado que foi implantado assim tanto quanto rapidamente, né? Certo? Na necessidade da pandemia, e que leva o aluno a abandonar. É uma questão bem complexa, na verdade, que ela passa pela desigualdade socioespacial, né, do território brasileiro, né? A vida cotidiana dos alunos, né, que se dá em espaço precarizado, entre outras coisas. É bem complexo. Professor, o senhor acredita que a responsabilidade pela manutenção desses alunos é mais da escola ou do Estado? Olha, a permanência, a questão da permanência de um aluno no ambiente escolar é um todo. Ele começa nas condições da família, ele passa por responsabilidades do Estado, certo? E mesmo, de maneira objetiva, pela modo como a própria Secretaria de Educação, as políticas públicas, né, conduzem esse processo todo. O Brasil é um país enorme, um país que tem muita desigualdade, né, sabidamente. A questão da exclusão digital no Brasil, ela já está dada e conhecida, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem pelo menos alguma coisa entre 23% e 25% da população brasileira que não tem acesso à internet. Certo? Isso é alguma coisa com 45 milhões de pessoas. Sim. Né? No Nordeste e no Norte, falando em regiões, isso vai a 40%. Aqui na região Sul, é em torno de 25% da população não tem acesso à internet. E se a gente ainda faz uma espacialização mais refinada, se a gente pensa em termos de espaços rurais, de áreas rurais, 61% da população rural do Brasil não tem acesso à internet. No Nordeste é 73%. É muita coisa. No sul do Brasil é 40% não tem acesso à internet. Não é? Então, essa exclusão digital, ela acaba sendo determinante nessa condição pandêmica que nós temos, de ensino híbrido, não é? Certo? Que é fundamental o acesso à internet, acaba excluindo os alunos. E aí é por isso que eu digo, que eu falei para ti, é uma combinação de fatores, né? Certo? Então, por exemplo, o não acesso à internet, ele passa por uma questão de infraestrutura do país, de distribuição de infraestrutura no Brasil, e no modo como os alunos e professores também acessam a internet, né? Então, às vezes, a família tem a possibilidade de acessar a internet, ela tem um aparelho celular, ela tem um computador, mas o lugar que ela vive, aí vem a questão espacial, né? É um espaço precarizado, onde não é atendido pela internet, simplesmente. Ela tem o capital, digamos assim, para ter um computador, para ter um celular, mas não há a infraestrutura, né,
para oferecer o serviço. Aqui eu moro em Porto Alegre, tem regiões aqui de Porto Alegre que não adianta o aluno ter um computador ou um celular em casa, porque não tem internet, é uma área de sombra, né? Isso complica realmente a situação, essa questão do acesso, principalmente nesse momento de aulas remotas, né, professor? Realmente atrapalha muito. Além dessa questão do acesso, que é fundamental, como o senhor bem pontua neste momento, quais outras demandas são feitas pela população, pelas escolas, para evitar que os alunos abandonem a educação? As escolas, né, o próprio Estado, né, aqui no Rio Grande do Sul, ele providenciou, acho que a partir de julho, agosto, a partir de agosto, que adquirindo um chip, né, colocando no celular, os alunos pudessem ter um acesso melhorado à internet. Mas aí cai naquele problema que eu te falei da infraestrutura, não é? Certas áreas, certas regiões do estado e mesmo da capital, não adianta, porque não tem sinal de celular. Mesmo quando o aluno tem um celular, ele não sei nem fazer uma ligação, não é? Então o Estado até fez esse provimento, né? Essa tentativa de estender a internet, né, para um número maior de alunos. Eu faço esse reconhecimento. Mas o problema é também o modelo, não é? Que a gente tem que analisar. Porque tem uma questão social aí interessante também, certo? O modelo que se tem com a pandemia é o que a gente chama de ensino híbrido, não é? Então, uma parte desse ensino ele é feito de maneira que nós chamamos de assíncrona. O aluno acessa, né, uma plataforma, né, na internet e realiza atividades, tem acesso a texto, tem acesso a vídeos, certo? E a partir desse material ele realiza as atividades, certo? De maneira assíncrona, sem a presencialidade de um professor. E depois tem momentos síncronos, né, que são, por exemplo, pode ser uma aula síncrona, utilizando um Gmeet, não é? Certo? Bem, mas o que acontece? O que acontece é que, principalmente no ensino fundamental, nós temos, então, dois problemas. Um é o letramento digital, não é? Quer dizer, porque nós temos uma ideia, senso comum, de que qualquer jovem, né, que tem aí entre 10 e 18, 20 anos, ele tem uma apropriação completa da informática, do mundo digital. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, eles têm um conhecimento, digamos assim, pragmático, de usar o celular, e tem dados sobre isso. A maior parte dos acessos que são feitos utilizando o celular pelos jovens são redes sociais e games. Uhum. Agora, quando tem que utilizar uma plataforma que exige alguns procedimentos um pouco mais complexos, aí a coisa se complica. Ele tem que ser ensinado também. E os professores estão tendo que ensinar, tá, certo? Esse conhecimento informacional de maneira informacional. Né? Então, tu vê o complexo que é. Então, alunos que eles tinham um e-mail, mas eles criaram um e-mail para usar o Facebook, e não sequer sabiam a senha, não sabiam exatamente como funcionava aquilo. Você teve que ensinar aquilo. Você levou semanas ensinando alunos, não é? Eu tenho diversos colegas, amigos, né, que são professores do Estado, semanas ensinando os alunos a coisas simples, como criar um e-mail, como acessar uma plataforma de ensino. Né? Não é fazer uma atividade, é acessar uma plataforma de ensino. Então, tem essa questão desse mito da apropriação que qualquer jovem tem do mundo informacional. Não é verdade? Certo? O problema, então, do letramento digital também. Certo? E tudo isso vai o quê? Vai causando dificuldades do aluno de acompanhar os processos. E isso ele não consegue acompanhar, vai se frustrando e acaba levando, às vezes, a uma situação de abandono. Então, tudo isso supondo que ele tenha acesso à internet. Veja bem, supondo que ele tenha acesso à internet. Então, tendo acesso à internet,
ainda assim não há garantia de permanência nele ali, sem um trabalho esse de letramento digital. Perfeito. Não é ensinar história, geografia, matemática, que são coisas no ensino híbrido complexas. Imagina tu ensinar, né, pela internet, assim, através de uma plataforma, uma equação de primeiro grau. É complexo. Não é? Certo? Imagina tu ensinar uma atividade que é de geografia, né, do ensino fundamental, que é, por exemplo, escala geográfica, né? São coisas difíceis, né? Então, existe, inclusive, uma outra metodologia, os professores tiveram também que se adaptar. A gente até pode falar dessa questão da qualificação do professor, né? Na minha visão, os professores, a grande parte dos professores, eles são qualificados, né? Eu fui professor de Estado por 6 anos. Antes disso, eu fui professor em setor privado, até chegar onde eu trabalho hoje, que é na Universidade Federal do Brasil, onde eu trabalho com formação de professores. E eu tinha colegas mestres no Estado, tinha colegas doutores, né, no Estado, sensacional. Eu digo assim, por que tu tem um título de doutor? Eu tive uma colega que ela se doutorou na Europa. E eu digo, mas tu podia estar trabalhando em outro lugar, tu está trabalhando aqui no Estado, por quê? E ela disse, não, mas aqui é bom. Aqui é bom, aqui eu faço o meu trabalho, eu escrevo artigos, eu publico, gosto muito da aula no Estado. Né? Então, professores muito qualificados. Né? Mas essa é outra questão. Mas tem outra coisa ainda, né? Uma questão social, né? Uma questão social que é a seguinte, diante dessa complexidade do ensino híbrido, principalmente no ensino fundamental, mas também no ensino médio, o aluno ele necessitou nesse momento onde o presencial passou para o híbrido, de auxílio. E às vezes esse auxílio ele demandava da família mesmo. Da família. Por quê? A gente tem um número muito grande de alunos que têm necessidades, eu chamo de necessidades específicas, né? Certo? Tem necessidades especiais, né? Como um aluno que tem, por exemplo, autismo. Sim. Imagine um aluno que tem autismo. Como é que funciona isso? É complicado. Né? Precisa de uma presença da família ajudando. Né? Mas aí é que vem a questão. A família, às vezes, quando é uma situação de baixa renda, né, nesses espaços precarizados, ela, por mais que deseje, ela não consegue. Até porque ela não tem, ela mesma, a escolarização necessária para poder ajudar seu filho. Não é? Então, você vê, imagine você, né? O teu filho está no 9º ano, né? 9º ano, melhora, né? Não sei, eu tenho traumas com a matemática na 7ª série, eu tenho traumas com a matemática na 7ª série, mas imagine uma pessoa que teve, o seu estudo foi até a 4ª série, como é que ela ajuda o seu filho na matemática na 7ª série, na 8ª série? Ela já não acompanha mais. Sim. Ela não consegue mais. Ela ajuda nas séries iniciais, no beabá. Depois ela não tem mais como. Ela diz, olha, pergunta para o professor. Professor, quais medidas o senhor propõe para que a gente consiga mudar esse cenário num curto prazo, ou começar a mudar esse cenário? Num curto prazo. Olha, a medida que eu ofereceria para a sociedade de curto prazo é uma medida que eu, sempre que me chama a falar desse assunto, eu coloco. Como eu falei antes, ao longo desses últimos anos, aí, talvez uns 10 anos, sempre se coloca muito a questão do problema do ensino no Brasil na qualificação do professor. Então, eu reafirmo o que eu digo antes. A gente tem um grande número de professores qualificados e que gostariam de continuar se qualificando cada vez mais. Mas ele sofre, esse professor, alguns impedimentos, às vezes. A questão do rendimento, né? O professor do Estado, às vezes, ele forçosamente tem que trabalhar para ter um rendimento razoável. Né? A gente tem muitos professores contratados, né? Mas para ter um rendimento razoável, 40 horas. 40 horas, certo? 40 horas significa alguma coisa como 15, 16 turmas.
Isso significa alguma coisa como 400, 450 alunos, certo? Então, é uma demanda muito grande para ter um atendimento nessa faixa etária, que é ensino fundamental e médio, qualificado. O professor ele tem a qualificação, ele quer melhorar a qualificação dele, ele deseja dar um trabalho de qualidade, mas falta para ele alguns aspectos. Te cito, às vezes, infraestrutura na escola. Eu trabalhei em várias escolas, o que eu tinha? Um laboratório, um único laboratório, com 10 computadores. 600 alunos na escola. Tu marca para a tua turma o laboratório hoje, e tu só vai conseguir marcar, porque tem os outros professores, o laboratório para ti de novo, e tu não vai poder, é difícil botar a turma inteira numa sala, que às vezes é pequena, tem 10 computadores, dali a um mês, 45 dias. Certo? Isso quando estava no tempo do presencial. Então, é uma demanda muito grande de trabalho. Eu qualificaria o ensino no Brasil de uma maneira muito simples, né? Certo? Um professor, ele não tem condição de entregar um trabalho qualificado com mais de 20 horas semanais. Perfeito, perfeito. Não tem. Professor? É impossível. Professor? E aí, mas ele tem que ter uma renda que permita ele viver, permita ele comprar livros, né? Sim. Permita ele fazer um curso de pós-graduação lá não sei onde, que pague. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, foi bastante esclarecedora. Seja sempre bem-vindo. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e falar algumas questões. Então, o Brasil precisa superar isso, se ele tem um projeto de desenvolvimento, né? Sim. Certo? Precisa superar essa questão da exclusão social, das infraestruturas, né? Tá? Da desigualdade social, dos espaços precarizados, né? Em que os nossos jovens vivem, né? Perfeito. Mas eu tenho fé que um dia nós vamos conseguir, com certeza. Que assim seja. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado.